Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os últimos acontecimentos do nosso último Santo Padre, o Papa Francisco. Ele morreu aí na segunda-feira passada, um dia depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos falar nesse vídeo sobre dois aspectos. Primeiro, as profecias, né? As teorias das conspirações que estão aí para tudo que é lado. E segundo aspecto é o processo da morte e ressurreição do Papa Francisco. O que não faltou é gente com Apocalipse 17 interpretando errado. Não, porque agora vai vir o oitavo rei, o anticristo, a besta do Apocalipse, porque o Vaticano é a cidade, né, a prostituta do Apocalipse. O que não falta é protestante e gente sem noção com isso. Toda vez que um Papa morre, vem as mesmas profecias, as mesmas coisas. É, já quando São João Paulo II morreu, falaram que ele iria ressuscitar depois, né? Como a vinda do anticristo, como se esse anticristo existisse, né? Um anticristo especial que vai vir e tal. Quando Bento XVI renunciou, também ninguém esperava por isso, ninguém profetizou isso, e no entanto depois tentaram encaixar suas profecias e tal. Então, para o vídeo não ficar longo, só vamos ler, interpretar de forma correta o Apocalipse 17, ver que não tem nada a ver com o nosso Santo Padre, nem com o próximo Papa que vier. Não vai vir um anticristo especial, principalmente sendo Papa, gente. Quem acredita nisso é esquizofrênico. A gente sabe que quando essas pessoas doentes vão usar essas profecias para falar da igreja, do Papa, etc. Vão falar sobre os 7 reis que estão no Apocalipse. E aí, olha, gente, a igreja já teve 266 papas. O Apocalipse fala de 7 reis. Então, eu não sei da onde tiraram essa merda de que os 7 papas começam a ser contados desde quando o Vaticano passou a ser independente, uma cidade independente, etc. Sendo que aí fala, não, porque os papas são contados a partir disso, porque a partir disso que eles passaram a ser os chefes do Estado, passaram a ser reis, sendo que muito antes disso, acho que desde antes de Latrão, eles já eram considerados como reis também. Mas não vem ao caso, porque o Apocalipse não fala de Roma, não fala do Vaticano, não fala de Papa nenhum. Vamos interpretar. Castigo da Babilônia. Apocalipse 17, começando no versículo 1. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou: Vem e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz ou prostituta, que é nada mais do que Jerusalém. Pode conferir em Ezequiel 16, do 7 ao 22, assim como também Jeremias 51, 13, Ezequiel 16, do 1 ao 4, onde fala sobre a origem do judaísmo no paganismo, e 1 Reis 15, do 2 ao 4. A prostituta que se assenta à beira das muitas águas, que continua sendo Jerusalém, com a qual se contaminaram os reis da terra. Que terra? Terra de Jerusalém. Não é planeta Terra. Apocalipse não fala do planeta Terra, fala da terra de Jerusalém. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho de sua luxúria. Aqui na minha Bíblia está luxúria, mas a tradução mais próxima
é prostituição. Ela se embriagou com os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Habitantes de que terra? Terra de Jerusalém. Versículo 3. Transportou-me então em espírito ao deserto, e eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, que quer dizer vermelha, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e de imundícies de sua prostituição. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: Babilônia. A grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Terra de quê? Jerusalém. Vi que a mulher estava ébria, ou seja, embriagada, do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. E essa visão encheu-me de espanto. Claro que essas passagens aqui são para complementar essa interpretação que vocês mesmos podem conferir à vontade. Mas o anjo me disse: por que te admiras? O mesmo te vou dizer o simbolismo da mulher e da fera de 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A fera que tu viste era, mas já não é, ela deve subir do abismo. Ou seja, a besta que era, o imperador Vespasiano. Já não é, ele volta para Roma, mas virá, o imperador Tito. Mas irá à perdição. Irão admirar-se os habitantes da terra. De que terra? Terra de Jerusalém. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde o começo do mundo, vendo reaparecer a fera que era e já não é mais. Aqui se requer uma inteligência penetrante. Muitos não têm essa inteligência penetrante, por isso que posta esse monte de merda. As 7 cabeças são 7 montanhas. Aí vão dizer: Roma está fundada sobre 7 montanhas, ou 7 colinas, ou 7 montes. Jerusalém também, sobre as quais se assenta a mulher. Essa mulher é a cidade de Jerusalém. São também 7 reis. 5 já caíram, um subsiste, o outro ainda não veio, e quando vier deve permanecer pouco tempo. Agora vamos dizer quem são esses 7 reis. Esses são os 7 reis do Apocalipse 17. Primeiro Júlio César, segundo Augusto, terceiro Tibério, o quarto Calígula e o quinto Cláudio. Por que eu paro aqui no quinto? Porque o Apocalipse vai dizer assim. São 7 reis. 5 já caíram. Esses aqui já caíram. Já caíram. Esses 3 aqui não contam, porque o reinado deles durou muito menos do que o sexto. Aliás, do que o sétimo. Que é quando vai dizer assim. Aí vai dizer assim, um subsiste, que é esse aqui. Então, quando São João fala, aliás, quando o anjo fala, enfim, um subsiste, está falando no presente. Presente de quem? De São João. Vitélio. Não é da nossa época. Então, se ele está falando aqui que um rei subsiste, por que a gente vai falar que é Papa Francisco? Ou qualquer outro rei de nossa época que não tem nada a ver com o Apocalipse? Um subsiste, ou seja, um está reinando agora. Quando São João escreveu isso, que é isso aqui, é Vitélio. O outro ainda não veio, quando vier, que é o sétimo, reinará por pouco tempo. Não tem nada a ver com Bento XVI. Enquanto a fera, continuando, quanto a fera que era e já não é, ela mesma é um 8º rei, que é o Imperador Tito. E o Imperador Tito é do ano 72, depois que São João escreveu o Apocalipse. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. E se você contar com esses 3 aqui, vai dar 10. 5, 6, 7, 8,
9 e 10. Sem contar com a fera, que é o oitavo rei. Até porque falar que são 7 reis, ainda não se conta com o oitavo. Que ainda não receberam o reino, mas que receberão por um momento o poder real com a fera. Eles têm o mesmo pensamento. Transmitir à fera a sua força e o seu poder. Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aqueles que estão com ele são os chamados, os escolhidos, os fiéis. O anjo me disse: as águas que representam os povos pagãos, que viste à beira das quais a prostituta se assenta, Jerusalém, são povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, assim como a fera, odiarão a prostituta. Sim, Roma odiou Jerusalém, porque estava acontecendo uma bagunça lá que não tinha como. Hão de despojá-la e desnudá-la. Hão de comer-lhe as carnes e a queimarão ao fogo, porque Deus lhe incutiu o desejo de executarem os seus desígnios. Deus usou o Império Romano, aqui já é o meu comentário. Deus usou o Império Romano para punir Jerusalém. Continuando, de concordarem em ceder sua soberania à fera, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade. Como é que falam que a mulher de Apocalipse 17 é a igreja? Essa igreja não é uma cidade. A mulher, a prostituta, Jerusalém, que viste, é uma cidade. Aquela que reina sobre os reis da terra. Ah, mas Jerusalém não reinava sobre os reis da terra, seja lá do que for. Ah, não? Como que não? E a gente confere que sim, Jerusalém reinava sobre os reis da terra no documento histórico de Flávio Josefo, que era da época em que o Apocalipse foi escrito, em que o Apocalipse aconteceu. Está lá em História das Antiguidades, livro 5, capítulo 2. E depois, claro, a gente tem o capítulo 18, que fala sobre a queda de Jerusalém. Como isso aqui não é um curso de Apocalipse, eu recomendo que vocês façam um curso do canal Hora do Macabeus, que é um curso completo do Apocalipse. Então, resolvida essa questão de que os reis do Apocalipse 17 nada tem a ver com os nossos tempos, muito menos com os papas da igreja, nem com a igreja, porque o Apocalipse é um livro cristão contra Jerusalém, mostrando a queda de Jerusalém, castigado pelo próprio Deus. Então agora vamos falar então sobre o processo da ressurreição. Papa Francisco morreu. Sabemos que, em média, não é um número exato, em média, a morte dura mais ou menos entre 21 dias. A primeira constatação da morte é chamada de morte clínica. Quando a pessoa... Aqui está a linha do tempo. Quando o médico diz morreu, é a morte cerebral, morte clínica. Começa aqui. Mas depois da morte clínica, a pessoa vai muito mais viva para o caixão do que morta. Se pode fazer transplante de órgãos, unhas crescem, cabelos crescem, etc. E aí, então, a pessoa vai morrendo, até a última célula morrer. Quando a última célula morrer, que a tanatologia vai chamar de morte real ou morte celular, acontece aqui. A pessoa vai morrendo pouco a pouco, em média 21 dias. Entre a morte clínica e a morte real, 21 dias. O que acontece então? O Papa Francisco morreu, já tem 8 dias. Após 8 dias, que a gente já pode celebrar a missa do 7º dia, etc., a partir do 8º dia, Deus vai ao encontro da pessoa que morreu. Neste exemplo que estamos usando, ele vai ao encontro do Papa Francisco. Partindo do nosso ponto de vista cronológico, claro que isso é muito complexo, mas é só para a gente ter mais ou menos uma noção de tempo, do nosso tempo material.
seria hoje o encontro do Papa Francisco com Deus. Por que isso? Com base na observação de análise dos fatos sobrenaturais relacionados com as revitalizações. Os milagres de revitalizações de mortos, assim como o caso de Lázaro, que foi morto e que morreu e após 4 dias de morte clínica foi revitalizado por Jesus Cristo. Então a pessoa morre e até o 8º dia, qualquer milagre de revitalização, não é que a pessoa foi para o além, não é que a pessoa foi para a eternidade. Então, descartem todo caso que envolve a pessoa que diz que voltou da morte, e que foi até o céu, até o purgatório, até o inferno, que viu fulano de tal. Tudo isso é imaginação. Porque a pessoa só tem um encontro de fato com o sobrenatural depois daqui. Depois do 8º dia. Antes disso e depois da morte real, a pessoa fica nesse espaço entre os 8 dias que a pessoa fica completamente inconsciente. Daí vem o texto bíblico, né? Que os mortos nada sabem. Porque, de fato, durante esse período, ninguém sabe de nada. Todos os casos de revitalização são unânimes. Temos casos de até 8 dias após morte clínica que a pessoa foi revitalizada. Entre todos os casos, centenas de casos ao longo da história, nunca ninguém trouxe um relato de como seria o sobrenatural, o céu, seja lá o que for. Porque até aqui a pessoa fica inconsciente. Experiências de quase morte é outra coisa. O próprio nome já refuta todos esses casos. É a experiência de quase morte. Não morreu. Não foi morte clínica. Foi quase morte. Enfim, outro assunto. Então, após o 8º dia é que a pessoa tem um encontro com Deus. Aqui que acontece a parousia, a volta de Jesus Cristo, o encontro pessoal com Deus, o juízo final, o juízo particular, que é outro aspecto do juízo, assim como consta em Hebreus 9:27, e com o purgatório. Ah, mas tem fulano de tal que diz que a pessoa já está há vários anos no purgatório, há vários séculos e séculos a pessoa está no purgatório. Que doideira, hein? Por quê? Quando a última célula morre, a pessoa já está no além, na eternidade. E na eternidade não há tempo. Como é que a pessoa está no purgatório, esperando um juízo final, esperando o fim dos tempos, o fim do mundo, para que ela então possa entrar no céu ou possa ter o seu corpo de volta, até porque não há alma sem corpo. Então, à medida que nós vamos morrendo, nós vamos ressuscitando. Quando chegar na morte real, a pessoa então entra na eternidade. E do além para o aquém não volta ninguém, palavra de Javé. Por isso que essa outra profecia de que São João Paulo II vai voltar como anticristo é absurda, porque nenhum ressuscitado volta para o nosso mundo. A pessoa já está na eternidade não há tempo. Tudo o que tiver que acontecer entre a morte e a ressurreição tem que acontecer aqui, no processo da morte, entre, em média, os 21 dias. Algumas pessoas passam mais dias morrendo, outras pessoas passam menos dias. Mas esse é o mistério da morte e ressurreição. Todos que morreram há mais de 21 dias atrás já estão ressuscitados. Com exceção de alguns casos, não vamos entrar em detalhes e debates inúteis, mas em média todos que morreram já estão ressuscitados. E nem vamos entrar aqui na profecia de São Malaquias, porque depois que São Malaquias morreu, tem também essa profecia, né, que está poluindo a internet, confundindo os católicos e tal. Apareceu uma suposta profecia 400 anos depois de São Malaquias, atribuída ao santo. Então, porém, a gente já tem que descartar essa profecia. Não é uma profecia dele, é uma profecia inventada, atribuída a ele. Também não vamos entrar aqui em falsas aparições de Anguera. O Pedro Regis é um falso vidente.
e as aparições que ele diz receber de Nossa Senhora não são verdadeiras. As revelações que ele diz receber de Nossa Senhora não são verdadeiras, são falsas. Não há aparições, não há revelação. Do além para o aquém não volta ninguém. Palavra de Javé. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.